A Trindade no Apocalipse. A Trindade expressa o mistério divino de três pessoas na unidade de uma divindade. Pode ser expresso como um Deus sem divisão em uma trindade de pessoas, e três pessoas sem confusão em uma unidade de essência. O Deus único está real e absolutamente sozinho nas Escrituras como a causa pessoal livre, o Criador, de toda a existência material e espiritual, como sua verdadeira razão, não só de origem, mas de continuidade no ser, como seu supremo e inteiramente justo Senhor, legislador e juiz. Quando consideramos as pessoas da Santíssima Trindade separadamente, descobrimos que alguns dos símiles divinos, figuras de linguagem para Deus Pai, também são aplicados ao Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Uma longa lista de títulos divinos poderia ser produzida para mostrar que, de fato, símiles, figuras e títulos divinos que se referem ao Pai também se referem ao Filho. Isso destaca a igualdade, eternidade e divindade do Filho. Ao longo dos séculos, esse uso intercambiável de títulos divinos dentro da Trindade tem sido usado por escritores cristãos e defensores da fé sempre que desejam defender as grandes verdades da Trindade, e a divindade de Cristo. O grande peso de tal testemunho nas Escrituras convenceu muitos céticos e alimentou a fé dos crentes em sucessivas gerações. Alguns versículos citados em Apocalipse poderão nos fazer apreciar a Santíssima Trindade. Apocalipse 1 versos 5 e 6, diz: Jesus Cristo, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Apocalipse 2 versos 18 e 29 diz: Estas coisas diz o Filho de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Filho e o Espírito têm uma só voz. Apocalipse 5 versos 11 a 13 diz: E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões, e milhares de milhares, que com grande voz diziam: Indigno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. E ouvi a toda a criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e que estão no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer: Ao que está assentado sobre o trono, e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todo sempre. O céu e a terra atribuem glórias ao Cordeiro que só podem ser atribuídas à divindade. Apocalipse 11 versos 15 a 17 diz: Os reinos deste mundo passaram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre, porque o tomaste com teu grande poder e reinaste. O reino de Cristo é o reino do Todo-Poderoso. Apocalipse 21 versos 22 e 23 diz: Nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol, nem de lua, para nela brilharem, para a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Na glória da cidade celestial, o Todo-Poderoso e o Cordeiro são supremos. Apocalipse 22 versos 1 e 3 diz: O trono de Deus e do Cordeiro. Aqui é repetido a mesma verdade. Apocalipse 22 versos 16 e 17 diz: Eu, Jesus. Eu sou a raiz e a descendência de Davi, e a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a noiva dizem: E vem. Ele é o filho de Davi e o Senhor de Davi. Salmos 110 verso 1. Jesus é antes e depois de Davi. Ele é Deus e Filho. Certamente deve ser concedido que, a deidade de Cristo sendo estabelecida, e também a deidade do Espírito Santo, há de fato uma pluralidade indubitável, uma santíssima trindade de pessoas divinas. Negar a filiação eterna de Cristo é negar a paternidade eterna de Deus. Se o Filho se tornou filho apenas no nascimento, então o Pai tornou-se Pai apenas no nascimento de Jesus Cristo. Como era então a Trindade composto antes da encarnação? Este é um assunto onde não há espaço para raciocínio intelectual ou especulação.
Devemos abordá-lo com uma atitude de oração e dependência de Deus, para que não erremos em como falamos de seu Filho, que é tão querido por Ele. A doutrina da eterna filiação de Cristo nos leva às grandes profundezas da graça e misericórdia que estão no próprio coração de Deus, pois quando se trata de fazer algo sobre a situação do homem pecador, Deus não enviou um agente para resolver o problema. Ele mesmo veio. Deus entrou em nossas circunstâncias para restaurar e redimir a humanidade caída. Este fato é o que dá sentido e afirmação à verdade de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, João 3 verso 16. A linguagem da encarnação pressupõe a pré-existência pessoal e real de Cristo, caso contrário, não havia ninguém para encarnar. A filiação eterna de Cristo afeta as grandes doutrinas da criação e da salvação. Esta verdade sublime deve extrair de nossos corações a verdadeira adoração e o verdadeiro compromisso com nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Vamos finalizar explicando o versículo 7 do Salmo 2, pois tem criado grande confusão. Tu és meu filho, hoje te gerei. Como todos sabem, este é um salmo messiânico, portanto fala do Cristo de Deus. Essa frase do salmo é citada em Atos 13 verso 33, e Hebreus 1 verso 5, e no capítulo 5 verso 5. Em primeiro lugar, devemos notar que as citações na epístola aos Hebreus nada fazem para identificar o quando de sua filiação. Em Hebreus 1 verso 5 serve apenas para mostrar que nosso Senhor Jesus Cristo é superior aos anjos pelo fato de ser o Filho de Deus, e os anjos nunca foram chamados de Filho por Deus. Em Hebreus 5 verso 5 o escritor simplesmente diz que nenhum homem assume o papel de sacerdote por conta própria. Da mesma forma, Cristo recebeu oficialmente do Pai a posição de sumo sacerdote. No Salmo 2 verso 7, duas expressões são de grande interesse aqui, primeiro é a expressão hoje, e a outra é eu te gerei. Começamos com a expressão hoje ou este dia. No pensamento hebraico e grego, um dia pode se referir a um período de 24 horas, veja Daniel 6 verso 10, luz do dia, em oposição à noite, Gênesis 1 verso 5, um ponto específico do tempo, Ezequiel 20 verso 31, qualquer período de tempo prolongado e não especificado, Hebreus 3 verso 8, 1 Pedro 2 verso 12, 2 Pedro 3 verso 10, e etc. O uso da palavra dia não nos ajuda a identificar o quando e de sua filiação. O dia mencionado no Salmo 2 verso 7, conforme citado de várias maneiras no Novo Testamento, não é o dia do início de sua filiação, mas o dia de sua manifestação. Como veremos mais adiante, sua filiação eterna se manifestou em momentos diferentes. A palavra gerado usada no Salmo 2 verso 7 nem sempre se refere a uma concepção natural e nascimento como nós o conhecemos. É usado em toda a Escritura em dois sentidos. Em primeiro lugar, falar da geração natural que resulta no nascimento de um filho. Em segundo lugar, é usado para um relacionamento especial existente entre o filho e seu pai. Por exemplo, em Provérbios 27 verso 1 é usado assim, não te glories do amanhã, porque não sabes o que um dia pode trazer. A palavra traduzida em nossa Bíblia em inglês como produzir tem a ideia de um dia gerando os eventos que ocorrem dentro dele. Mais uma consideração cuidadosa mostra que não está dizendo que este dia específico é responsável por gerar os eventos que são vividos hoje, no sentido normal da palavra. Está dizendo que existe uma relação entre o dia e os eventos que ocorrem dentro dele. Em Deuteronômio 32.18 a mesma palavra é usada para Deus gerando a nação de Israel. Deus não deu à luz a nação no sentido normal da palavra, mas Deus criou a nação pelo poder divino e, portanto, colocou Israel em um relacionamento especial com ele. A palavra gerado não se refere a um evento pelo qual o filho foi gerado do pai da maneira normal que entenderíamos a palavra. É usá-lo no sentido da relação especial e íntima que existia entre o pai e o filho. É óbvio, quando se fala do Senhor Jesus,
que não pode ser usado no sentido de geração natural. Na encarnação ele recebeu um corpo de carne e sangue, e se a expressão fosse usada nesse sentido natural, o progenitor também teria um corpo de carne e osso. Quando usada para o Senhor Jesus, então, a palavra deve ter seu outro significado de um relacionamento especial. Além disso, assim como gerado não se aplica ao nascimento do Salvador, também não se aplica ao tempo de seu relacionamento com o Pai. O Pai não transmitiu sua essência divina ao Filho, pois o Filho era Deus. O Filho possuía todos os atributos da deidade, um dos quais é a eternidade, ele sempre esteve com o Pai igual ao Pai em todos os aspectos. O Pai não transmitiu sua essência divina ao Filho, pois o Filho era Deus. O Filho possuía todos os atributos da deidade, um dos quais é a eternidade, ele sempre esteve com o Pai igual ao Pai em todos os aspectos. O Pai não transmitiu sua essência divina ao Filho, pois o Filho era Deus. O Filho possuía todos os atributos da deidade, um dos quais é a eternidade, ele sempre esteve com o Pai igual ao Pai em todos os aspectos. Em Atos 13:33, a citação se refere à sua ressurreição. A ressurreição é uma daquelas ocasiões em sua vida que manifestou Cristo como o eterno Filho de Deus. Salmos 2:7 foi um cântico de vitória para um rei de Israel que havia derrotado seus inimigos. A derrota dos inimigos de Israel manifestou que o rei era o homem escolhido por Deus e indicou o prazer especial de Deus nele. Então, em um sentido mais elevado, Paulo viu a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos como a derrota dos principados, potestades, morte e inferno. Assim, quando Paulo se refere à sua ressurreição no capítulo 13 de Atos, ele cita Salmos 2:7 para mostrar que Cristo na filiação pré-existente é aquele escolhido e especial prazer de Deus. O termo unigênito significa o único de uma espécie, ou único. Seu relacionamento com o Pai era como o único filho, o único de uma espécie. Cristo tornou-se o filho de Davi, o filho de Abraão e o filho de Maria quando ele entrou em um relacionamento com eles, que foi em seu nascimento. Se ele se tornou o Filho de Deus em seu nascimento, isso significa que ele não tinha conexão ou relacionamento com o Pai de antemão. Seguir esta linha de raciocínio significa que se o Filho não tinha relacionamento com o Pai antes da encarnação, então ele não tinha relacionamento com Deus antes de seu nascimento. Tal visão deve ser rejeitada da maneira mais forte possível.